Saudações, duques e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de Rica Perrone. Você está errado. Tem muitas coisas que você está errado e que realmente eu venho aqui como se fosse uma videoresposta. Porque é isso, né? Eu coloquei aqui 4 pontos e depois eu coloquei um ponto, quer dizer, eu coloquei 5 pontos para explicar para você como é que está sendo o Fluminense. Então sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Bom, senhoras e senhores, você vai notar que eu não coloquei a imagem dele, até porque é uma crítica. E hoje, no universo de críticas, aonde que pode levar todo o processo, eu não vou colocar a imagem dele em nenhum momento. Eu só vou colocar a imagem dele somente na thumbnail, somente para identificação. Entendeu? Dito isso, por que eu estou falando isso? Porque realmente é complicado quando você discorda completamente de todo o vídeo e você vê que o cara não sabe de nada e é complicado. Eu falo o seguinte, se você sabe do tema, você fala. Mas se você não sabe, melhor não falar. Porque no final da história, você vai acabar se queimando. Dito isso, a primeira parte é o seguinte. O que eu penso sobre o jornalismo? Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Eu gosto muito, tá? Eu não tenho nenhum problema com jornalista. A primeira coisa é isso. Eu utilizo o jornalismo. Eu falei lá. Em tudo que eu pego, eu sempre pego alguma coisinha do Marcelo Neves. Eu sempre pego alguma coisinha do Gabriel Amaral. Eu sempre pego alguma coisinha do Victor Lessa. Eu sempre pego do Gabriel Amaral, Victor Lessa, Marcelo Neves e o Paulo Brito. Esses são meus 4, cara, são 4 jornalistas que eu mais pego informação e depois disso eu só dou uma batidinha, pego também a minha questão da psicologia e trabalho em cima disso. Dito isso, eu não tenho nada contra e o que eu penso sobre o jornalismo é que, na minha concepção, o jornalismo, ele só por ele informar é pouco. Eu não estou falando de opinião, eu estou falando de caráter educativo. E é disso que eu vou trabalhar aqui. Eu vou trabalhar de caráter educativo psicológico. Para você, Rica Perrone, e para todos que estão me ouvindo. E é claro, né, que é uma coisa muito importante. Nesse processo todo, a gente viu os comentaristas de rádio, eles eram a verdade absoluta. Aí chegou a televisão, aí veio os comentaristas da televisão, verdade absoluta. Aí veio os canais independentes generalistas, verdade absoluta. Agora quem é o detetor da verdade absoluta eram os generalistas. E hoje não é à toa que os canais de nicho cada vez ficam maiores, como o meu. Os canais de nicho é porque eles sabem justamente, eles têm tempo. Eu falo o seguinte, a minha argumentação inicial é: se você tem 2 horas para pesquisar sobre tudo que está acontecendo no clube, você pode falar. Agora, como é que pode um cara saber falar? Eu sei falar sobre São Paulo, sobre Botafogo, sobre Flamengo, sobre Vasco, sobre Fluminense, sobre Santos, sobre Corinthians, sobre Palmeiras, sobre Atlético Mineiro, sobre Cruzeiro, sobre América Mineiro, sobre Juventude, sobre Grêmio, sobre Internacional, Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará, Cuiabá, Paysandu, Remo. O cara sabe falar de tudo. Não pode ser. É impossível. E é isso que todo mundo reclama. Ou se não reclama, deveria reclamar. Como é que você sabe disso tudo? Você tem uma grande equipe, você tem 50, 60 pessoas para falar para você o que você deve falar ou não? Não tem, né? Com certeza não deve ter. Então, pra mim, é uma insanidade você falar isso. Teve até uma pergunta uma vez, eu tava acho que com 200 inscritos, e um de vocês perguntou o seguinte, um dos inscritos perguntou, um dos duques perguntou assim: mas eu gosto muito, tô gostando muito das suas opiniões e tudo mais, você não pretende fazer também falar sobre outros? Eu falei assim, olha só,
eu não tenho qualidade suficiente. O Fluminense já me gasta muito tempo. Eu já me dou muito por um time. Eu não tenho capacidade suficiente. Então entender a sua limitação é a melhor coisa possível. Dito isso, ainda nem começamos o vídeo. Estou falando sobre o que é jornalismo. Vamos no ponto 1 que ele falou no vídeo. O Fluminense ganhou o Carioca. Como se... Tipo assim, sério que isso é suficiente? Tipo assim, a primeira ponto que ele fala... Não, o Fluminense ganhou o Carioca. Entendeu? Tipo assim... Tá, o que significa isso pra mim? Cara, a única coisa que pra mim serve o Carioca é só pra zoar a rival. E acabou. O resto... Pergunta se todo mundo tá comemorando até agora o Carioca. Claro que não. Pergunta se realmente alguém se lembra dos campeonatos Carioca. Ninguém, cara. Teve até um cara que falou assim, mas falam que o Flamengo não tem rival. E aí ele fala um monte de coisa. A última coisa que ele se lembra é do Carioca. Sabe por quê? Porque Carioca é relevante. Então, desculpe, Caperrone. Não é só ganhar o Carioca que torcedor tricolor tem que estar feliz, não. Eu não quero Carioca apenas, eu quero Carioca, eu quero Copa do Brasil, eu quero Brasileiro, eu quero Libertadores. Entendo que tem limitações no meu time. Entendo que eu não vou ganhar tudo. Agora, eu quero disputar para ganhar. Será que isso você vai impedir? Será que isso você não quer que a gente faça? Então, meu filho, a informação de que o Fluminense ganhou o Carioca... Cara, pergunta pra todo mundo se todo mundo é interessado nisso. Não tá. Então, seu primeiro ponto é errado. Pare de falar sobre isso. Tá sendo uma vergonha fazendo isso. Segundo ponto. O Flu vai oscilar. Visto que jogou muito no início do ano e teve seu ápice cedo. Ué. Ele fala sobre a questão das vaias, né? Ué. Diversas vezes a torcida pedia que o Fluminense trabalhasse melhor com tudo que tem. Só pra você ter uma ideia. Diversas vezes, ao invés do Fluminense colocar peças nos jogos que realmente não gerasse tanto impacto negativo no desempenho do atleta, o Diniz não fez isso. A oscilação não foi porque é normal oscilar. A oscilação foi feita pelo próprio Diniz, que diversas vezes... Cuiabá. Cara, o Cuiabá é um time horroroso. É um time que a gente não precisava colocar os titulares. Resultado, colocamos os titulares. Paysandu é um outro time que a gente não precisava colocar titulares. Colocamos titulares. Nos dois jogos. Mesmo o segundo jogo, a gente tá ganhando por 3-0 e os caras impossível de meter gol na gente. Porque os caras não saíram da defesa. Então, falar que vai oscilar é não entender o que aconteceu de verdade no Fluminense. Só tá oscilando hoje porque o Fernando Diniz fez uma M. Fez vários problemas no Fluminense. Então, antes de falar que vai oscilar, tá, e daí? O que significa isso? Desculpe. Outro ponto que você erra muito vergonhosamente. Oscilou por conta do Diniz e por conta da torcida ter pedido e implorado para ele não fazer as coisas. Implorou. E agora que tá vendo o resultado. Todo mundo sabia. Pergunta para todo mundo se já não tava na cara que isso ia acontecer. Então essa oscilação não é o normal. Foi criada artificialmente pelo Diniz. Entende? Tomara que você entenda. Porque pelo menos eu acho que você sabe um pouquinho de futebol. Pelo menos. Antes disso, se inscreve no canal. Faça o triplo Z, curte, comente, compartilhe. Redes sociais de criação de vídeo. Todos os dias 10 e 20 horas. Pix na tela. Ponto 3. Está nas oitavas em primeiro do grupo da morte.
e tá no G5. Nossa, que incrível! Esse é o Fluminense incrível! Eu vou fazer uma... Ele falando também de novo das vaias. Fala assim, não, mas não é possível que se crie uma crise. Estamos nas oitavas e em primeiro desse grupo da morte, com o The Strongest, que tá lá na altura sempre, o próprio River Plate, que é poderoso, e o Crystal Palace, que é mais ou menos, mas que tá lá sempre se divertindo, sempre tirando o pontinho dos outros. Rica, a torcida está se comportando do que o Diniz está mandando a torcida se comportar. E o Diniz falou numa das entrevistas, deixa eu explicar para vocês sobre isso, que ele fala o seguinte: vocês não tem que justamente fazer as ações dentro da arquibancada perante os resultados, mas sim perante o desempenho. E até agora, 11 jogos, uma vitória. Desculpa se a gente não pode reclamar, mas até pouco tempo atrás a gente estava disputando os primeiros lugares. A gente estava ali em terceiro, segundo, primeiro lugar do Brasileirão. E agora a gente tá na quinta. Daqui a pouco vai estar na sétima, daqui a pouco vai estar na oitava. Então desculpe, cara, você não sabe o que tá falando, cara. Outro ponto, quer dizer, já temos 3 pontos que você não entende nada do que tá acontecendo. 11 jogos, uma vitória. Cara, isso daí é campanha de rebaixado. Em qualquer lugar do mundo. Pelo amor de Deus. Aí ponto 4. O Flu tem dinheiro limitado. Tem? Que bom que tem. Agora, perguntas pro Marcos Paulo, que falou o seguinte: cara, eu jogo aqui, você paga 200 mil, eu jogo. Pagou 200 mil pra um trouxa do... Pagou 300 mil pro Giovani, que não entra em campo. O Vina é a mesma coisa. Pagaria 300 mil. Colocou Pirani. Sabe, as contratações que veio as contratações que não veio. Diversas vezes. A gente querendo jogadores, e jogadores vindo barato. E o Fluminense não quis. Ele tem dinheiro limitado, ele tem que ter responsabilidade. É isso que parece que você não entende. A questão, eu não me importo com dinheiro ilimitado. Eu falo o seguinte, ó. Agora vamos falar sobre a prática da psicologia. Eu trabalhei num local que era quase inviável para psicologia. Mas você tem que trabalhar com o que você tem, com a responsabilidade que você tem. Se você não sabe gerir isso, se você não sabe gerir o seu dinheiro com responsabilidade, não importa você ter dinheiro ilimitado. Só você ver, cara, o Atlético Mineiro tem o mesmo poderio financeiro do que o Flamengo, do que o Palmeiras. O próprio Atlético Paranaense, que larga de braçadas no futebol paranaense, também tem dinheiro pra atacar pau. Então desculpe, cara. Desculpe. Mas pelo amor de Deus, Thiago Santos, Pirani, Giovani, o Jorge, que lá no Palmeiras mesmo, o cara falou assim, cara, esse cara tá lesionado. Vocês estão contratar um jogador lesionado. Alan, entre outros. Desculpe, cara, você não sabe o que tá falando, cara. Ai, tem dinheiro ilimitado. Tá, mas tem responsabilidade com o dinheiro que tem limitado? Não tem. Então eles têm que cobrar. E por fim, o ponto final. A crise no tricolor por isso tudo. Não é por isso tudo, não. É que a gente tá vendo vários absurdos acontecendo. É jornalista sendo atacado. É Marcelo sendo colocado para escanteio diversas vezes. O maior contratação. Imagina que fizeram com o seu São Paulo. Torcedor do São Paulo que estava lá, contrataram o Daniel Alves.
A primeira coisa que você fez é, quando o Daniel falou assim, eu não quero mais ficar, volto pro Barcelona. O que tu falou? Agora, imagina um de maiores contratações da sua história tá tendo problema interno. Pelo amor de Deus, gente. E, assim, a gente querendo ver mais o Marcelo. Todo mundo quer ver o Marcelo. O corpo do Marcelo foi o mais vendido. Mais vendido. Pelo amor de Deus. Isso aqui, ó. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Se não tem, perdeu de trouxa. Mas todo mundo tem. Pô, pelo amor de Deus, cara. Eu só vou te falar uma coisa pra você aqui, ó. Antes de falar sobre futebol, pesquisa um pouquinho mais. Tá bom? Eu já falei de todos os argumentos. Já falei ponto a ponto. Tem vários outros argumentos que eu não falei. Mas olha, pesquisa mais. A torcida tem completamente razão em vaiar. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo Z que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da descrição de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores.